Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha já nesta noite de sexta-feira, dia 14. Vocês viram o que está acontecendo lá na COP30? Os índios, eles estão cercados à organização da COP20 e eu estou falando para vocês aqui literalmente porque eu vou colocar o vídeo, tá? Eles querem a cabeça do Lula, literalmente falando. Eles querem. Os índios estão numa mega manifestação lá na COP, porque o Lula, ao longo do tempo, prometeu tudo o que tinha para prometer para os índios, porque o índio é isso, o índio é aquilo outro, não sei o que lá, e acabou não cumprindo absolutamente nada, como isso já é trivial do PT, né? Isso é tradição, é prometer, dar pão em circo, convencer as pessoas, e o retrato do que está acontecendo com os índios, que eu vou colocar o vídeo aqui, mais uma vez eu reforço, não vai embora porque eu vou colocar o vídeo, é o que está acontecendo com a população brasileira. Brasil, só para você ter ideia do que eu vou te falar, nós chegamos exatamente essa semana, em uma informação, uma estatística comprovada pelo próprio governo que 50% da população vive de assistencialismo. Isso é grave que eu estou te contando. 50% da população depende de alguma forma do Bolsa Família, do auxílio gás, do auxílio alguma coisa. Isso só é visto em países extremamente emergentes. Em países que a ditadura impera e faz com que o povo fique refém. Os brasileiros, muitos deles, e aí eu posso falar 50% da população, eles ainda não acordaram que eles estão virando refém de um sistema. Aquela pessoa que coloca na cabeça e fala assim, mas eu ganho 1.800, 1.500, 1.200, não importa o valor, do Bolsa Família. Era para você estar ganhando 5 e 10 mil reais. Não era para você viver de esmola. Isso é uma esmola, e desculpe aqui, não estou no sentido pejorativo de ofender ninguém não. É o governo que faz com que a população vive de esmola. Nós temos que mudar essa realidade. E muita gente fala assim, vocês são puxa-saco dos Estados Unidos. Amém. Eu já fui nos Estados Unidos várias vezes, eu conheço um monte de brasileiro que mora lá, que recebem ali em torno de 2.000, 2.500 dólares, o que você deveria comparar com 2.500 reais, e os caras vão no supermercado, compram o que quer, vive do jeito que quer, paga água, luz, internet, aluguel, compra carro, iPhone novo, tudo, e vive num país promissor. Aqui, se você ganhar 10, dificilmente você terá a vida de um brasileiro que vive nos Estados Unidos ou o próprio americano que ganha em torno de 1.500 a 2.000 dólares. É isso que nós precisamos corrigir aqui no Brasil. Essa injustiça. Para eles, lá em cima, presidente, deputado, senador, ministros do Supremo, do STJ, ministro de Estado, para eles tudo tem, tudo pode. Para nós, vamos ficar com a merrequinha, né? Vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, e eu vou colocar o vídeo dos índios que querem a cabeça do Lula lá na COP30, que até a ONU, a Organizações das Nações Unidas, expediu uma carta condenando a organização da COP30. Diz que é precário, que as pessoas não conseguem ter um mínimo de estrutura física. Isso é muito grave, Brasil. Deixa para mim seu like, compartilha, vem para cá junto comigo, coloca de onde você está me assistindo nessa noite. Eu vou colocar o vídeo dos índios querendo nada mais, nada menos do que a cabeça do Lula. Aqui, ó. Povo Mondugruco, né? Pessoal, olha. Tira a mão, tira a mão. Tira a mão. Esse já tá cercado lá, ó. Tira a mão. Se você não está entendendo, aquele cara ali, ó, da COP, ele já está cercado pelos índios. Olha lá. E os índios querem uma barganha. Eles querem a cabeça do Lula. Olha a situação, gente. Olha o que está acontecendo lá. Vamos lá para dar passagem. Vamos lá. Aí precisa passar, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, ajuda aqui o pessoal a passar.
Olha isso. Vamos lá, pessoal. Vai, passa aqui, ó. Companheiros, por favor. Abre caminho, gente, vamos. Vamos, gente, abre caminho. Tô vendo, tô aqui. Olha a situação. E a imprensa, né? Enquanto você continua vendo aí as imagens, eu vou baixar um pouco aqui só para poder te relatar. A imprensa internacional e a imprensa nacional pouco falando, mas a internacional cobrindo. Ali, gente, é um portão da entrada dos oficiais, dos diplomatas, de chefes de Estado e do próprio Lula, onde eles estão cercando essas pessoas, fazendo essas pessoas de refém e dizendo que eles querem a cabeça do Lula a qualquer custo. Esse é o tipo de situação. Estão com arco e flecha, estão com um monte de coisa. Olha lá, cercando tudo. E aqui tem o porquê. Prometeram um monte de coisa para os índios e não cumpriram. Aí vai ter gente que vai falar: ah, mas o presidente Bolsonaro também não fez nada. Foi o que mais deu assentamento para essa turma. Foi o que mais deu escritura para Movimento Sem Terra. Foi o que mais deu. Não foi o de menos, não. Foi o que mais deu. E aí nós estamos aí diante de uma situação catastrófica. E uma situação revoltante. Olha lá, aí chama a polícia, Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica. Não adianta. Ainda foi divulgado pelo próprio canal UOL, né? Deixa eu colocar essa imagem aqui, ó, só pra gente contextualizar. Aí querem chamar Marinha, Exército, Aeronáutica, garantia da lei e da ordem, botar o exército na rua, fazer um monte de coisa para poder atacar essas pessoas. Eu vou te contar uma coisa aqui nesse vídeo para você guardar na sua mente. Daqui a pouco é o povo brasileiro que vai estar. Eu espero não chegar nessa situação, mas daqui a pouco, se continuar, de 50% vai para 60% de assistencialismo. Daqui a pouco vai para 70%, aí o país fale. E aí daqui a pouco é o povo invadindo para poder tentar quebrar tudo. Aí sim! Aí não vai ser aquela falcatrua que fizeram lá no dia 8, não. Porque lá no dia 8, porque lá foi tudo montado. Lá tinha gente era orando, né? Tinha os invasores e tal. Aí vocês vão ver o que é que a população brasileira... Sabe por quê? Uma hora o dinheiro acaba. Como eles estão dando aí para 50% assistencialismo, praticamente é quase 50% das pessoas que estão deixando de trabalhar. Isso está impactando diretamente nas empresas, nas indústrias. Não tem mão de obra, ninguém quer trabalhar. A empresa está falindo. Muita gente indo embora, principalmente para o Paraguai, criando as suas empresas fora daqui. Automaticamente diminui os impostos do governo federal. E ele vai querer aumentar cada vez mais o imposto. Aumenta mais. O povo não dá conta de pagar. O que acontece? Quando chegar a 60%, 70%, para de pagar o povo. Aí esse povo não tem trabalho e não tem comida. Imagina o que vai virar o Brasil. Isso é para você refletir. Quando o Flávio Bolsonaro, na cara do PGR Gonet, falou isso daqui... O senhor não fez nada. Ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Tanto eu quanto o Eduardo Tagliaferro sofremos o mesmo método de perseguição. O Tagliaferro é uma pessoa que trabalhou junto com o Alexandre de Moraes. Ele foi a inteligência do Alexandre de Moraes e foi usado na perseguição, principalmente implementado na eleição de 2022. Hoje, o Tagliaferro está na Itália denunciando os crimes do Moraes. E quem é que pede a extradição do Tagliaferro? O Moraes. É inacreditável que isso aconteça no Brasil. Eu, um deputado federal, estou denunciando os crimes do Moraes nos Estados Unidos. E o que o Moraes está fazendo? Está recebendo da PGR uma investigação e uma acusação contra mim por coagir o Alexandre de Moraes. Vejam só. Então eles tentam transformar a vítima, né, que somos nós, perseguidos pelo Moraes, como algozes do Moraes. Isso é inacreditável. Mas parabéns ao senador Flávio Bolsonaro. Denunciar sempre é o primeiro passo. É por isso que os ditadores censuram, porque eles não querem ter esse constrangimento e esse desconforto. Caso o mundo não soubesse o que o Alexandre de Moraes está fazendo, talvez ele já tivesse extraditado a mim, ao Tagliaferro, ao Alan dos Santos, ao Oswaldo Eustáquio, a 60 pessoas que estão na Argentina e assim por diante. Então, parabéns a todos vocês que têm a coragem de denunciar e compartilhar esse vídeo.
Eu saí em 2015. Naquela época, Alexandre, em 2015, eu acho que você era, inclusive, advogado da Transcop, né? Aquela empresa que parece que lavava dinheiro para o PCC, né? Então, eu não tenho coragem realmente de viver num país onde ministro da Suprema Corte advogava para a empresa que lavava dinheiro para o PCC. Eu não tenho coragem mesmo. Não estou dizendo que você é envolvido, mas eu não tenho coragem de viver num país desse. Não tenho elementos para dizer. Né? Agora, toda essa raiva, Alexandre, deve estar te deixando meio confuso. Confuso. Porque como é que eu vou ter coragem de retornar ao Brasil, Alexandre, se você caçou a porra do meu passaporte brasileiro em 2022 e mandou, inclusive, informar o governo americano e proibiu o consulado e a embaixada brasileira de emitirem novos passaportes para mim? Então como é que eu vou ter coragem de ir ao Brasil? Eu não tenho como, você tomou meus meios. Não posso nem com outro passaporte, que agora para entrar no Brasil inventaram uma maluquice, você precisa do passaporte brasileiro. No mais, Alexandre, assim, se o assunto é coragem, a distância daí para cá e daqui para aí é a mesma. Eu, inclusive, já falei para você viajava muito para os Estados Unidos. Eu lembro você em Nova York dando palestra. O que houve que você não vem mais? Você não é machão? A distância é a mesma, pô. Você quer falar, tá querendo me enfrentar? Porra, a gente gosta disso, é o que eu mais gosto. Agora, será que você é corajoso mesmo de sair aí do Brasil, vir aqui falar essas coisas, aqui nos Estados Unidos, sem tipo 10 seguranças? Eu duvido, eu conheço teu tipo. Vira tchutchuca rapidinho. Primeiro enfrentamento afina. Porque eu digo isso sem segurança, eu digo isso literalmente. Porque até dentro do STF. Vejam, ontem, na sessão, enquanto o doutor Chiquini fazia uma contundente e indiscutível sustentação oral, esses dois aí, que estão aí na tela marcados, né, além de todos os policiais legislativos num dos prédios mais seguros do Brasil, esses dois aí, Alexandre, são ou não seus seguranças pessoais? O da direita é ou não é o capitão Macedo, cujo processo você está cobertando? O capitão Macedo é aquele dos diálogos da Vaza Toga, sabe, que está sendo investigado por fornecer pesquisa clandestina policial a você, Alexandre? Aquele que no momento em que a juíza pediu para ouvir o segurança, o teu segurança, você mandou o processo subir para o STF? Então esse negócio de eu sou machão, tenho coragem, pra cima de Moá não, querido. Veja, eu sou só um pseudo-jornalista. Eu não tenho nem monitoramento, né? São imagens. Daqui a pouco eu vou dizer, Paulo Figueiredo está monitorando o Alexandre de Moraes. As imagens são do Space Liberdade, do julgamento público. Mas eu tenho olhos e ouvidos e boas fontes, Alexandre, inclusive bem perto de você. Bem perto de você. Por isso que eu não sabia quando você ia encontrar o comandante general Tomás Frajola, esse que você estava elogiando e puxando o saco aí agora no julgamento. E daí você vem com a ideia de que eu estou foragido. Bom, olha, em primeiro lugar, eu tenho que ser bem sincero. Como não consta nenhuma prisão preventiva contra mim, eu imagino que você tenha decretado essa prisão em sigilo ou tenha decretado nos últimos dias e ela ainda não foi despachada. Tudo bem. Obviamente isso já era esperado por mim e é absolutamente inócuo. Porque, assim, a verdade é que eu não posso estar foragido na mesma casa em que eu vivo há 11 anos. Ninguém fica foragido onde mora. E ninguém fica foragido sem um passaporte para poder voltar ao Brasil. E mais, eu estou num país que tem acordo de cooperação com o Brasil. Os Estados Unidos têm acordo de cooperação com o Brasil. Tem tratado de extradição, tem EMILAT, tem convenção de Haia. Então, não tem como eu ficar foragido aqui nos Estados Unidos, né? A não ser que as suas ordens sejam ilegais e sejam recusadas pelo governo americano e que a sua ordem de prisão seja recusada pela Interpol.
E não vem dizer que é porque eu sou amigo do Donald Trump, não. Porque suas ordens foram recusadas lá na Espanha pelo governo de esquerda da Espanha. E foram recusadas aqui nos Estados Unidos pelo governo Biden. Que vergonha, Alexandre. Então, talvez, só talvez, quem não tenha coragem de mandar as ordens, as citações e os pedidos de extradição, seja você. Eu não posso ser foragido de ordens que eu desconheço. O nome de gente que fica cercada de segurança, de quem gosta de ficar no país onde é ditador, é basicamente aquele que aponta uma arma para a cabeça dos outros e posa de machão. O nome desse tipo de gente, Alexandre, é covarde. No fundo, você não passa de um velho e bom covarde que gosta de bater em velhinha do 6 de janeiro, de mulher que pinta estátua de batom, de Débora. Você gosta de bater em quem é fraco. Só tem um problema. Na minha mão, você vai se porque eu sou o cão pastor. Eu tenho o mesmo dom da agressividade de vocês, os lobos, só que eu defendo as ovelhas. E eu tenho do meu lado alguém que faz todo o seu poder parecer insignificante. Eu tenho alguém aqui me protegendo que faz você parecer um nada. Você está achando que eu estou falando do Donald Trump? Não. Eu estou falando do Senhor dos Exércitos. Eu estou da mesma forma que o Davi não foi para o confronto direto para trocar soco com Golias, eu vou daqui de longe, com a minha funda, com a minha atiradeira, acertar uma pedra, em breve, metafórica, Alexandre, no meio da sua testa. E aí você vai saber quem é o Senhor. Porque mais xingada do que nós somos, e nós mulheres não passamos por discurso de ódio, como eu tenho insistido, é discurso de ódio. Contra nós é misógino, sexista, desmoralizante, detona, a gente passa a exercer uma autocensura como nós vimos nas... Não, Carmen Lúcia, não é por ser mulher que você recebe as críticas que recebe. É por você ter se rebaixado como ser humano, participando de uma ditadura, para quem do sexo que você tem, entendeu? É por você ter, lembra-se, dito, na época do pleito de 22, que estava flertando com a censura, quando você e outros membros do tribunal censuraram um filme da Brasil Paralelo. Você não só anuiu a censura, mas anuiu a perseguição, a prisão, a censura, ao massacre de outras mulheres como você, inocentes, que você não é inocente. Outras mulheres por ter portado bíblias e batons na mão, a quem você condenou a quase 20 anos de cadeia. Você traiu não só o seu próprio sexo, mas traiu a sua condição humana. Se transformou num personagem desumano, entrando para a história como perseguidora, como censora, como caluniadora de pessoas inocentes, e por essa calúnia, obedecendo a homens tiranos, a homens ditadores, ao violador de direitos humanos, mundialmente sancionado pela magnífica Alexandre de Moraes, obedecendo a figura paternal, não é, de Gilmar Mendes, que você colocou mulheres no calabouço, homens e mulheres no calabouço, censurados, até mortos como Clédton, pela sua omissão, pela sua ação pérfida e desumana para quem do sexo. O feminismo, o pseudo-racismo, a pseudo-homofobia virou moeda de troca, né, de pessoas que se colocam no lugar de vítima para poder massacrar as outras. Isso é a cultura woke. É isso que você faz. Se coloca no lugar de vítima. Você que é uma juíza. Você que é uma das mulheres mais poderosas do país. E se coloca no lugar de vítima para massacrar, arrebentar, arruinar, destruir pessoas. Você, ditadora, que se colocou. A sua única sorte de ser mulher hoje é que eventualmente você não teve a graça da maternidade. Você não vai ter filhos e netos que lembrarão a mulher que se colocou no esgoto da história por ter feito parte da mais pérfida, mais desumana e mais hipócrita ditadura que já houve, a ditadura do judiciário, da qual você faz parte. Você não é por ser mulher que é criticada, é por ter se tornado um ser humano abaixo de toda a crítica. A cara do vagabundo não pode ser mostrada, mas nós conseguimos aprovar em regime de urgência, para que aquele cara que está roubando, furtando, seja exposta a figura dele, para ele não roubar mais, para todo mundo saber que é ladrão. Agora eu vou provar para vocês que a esquerda é sempre contra. Olha quem votou contra. Olha aí, ó. Tudo deputado. PT, PSOL, PCdoB não querem expor o vagabundo, o criminoso. Quer mais uma lista? Olha aí, ó. O tanto de deputado anti-horário que não quer expor o vagabundo, a imagem do vagabundo, quando ele estiver roubando. Tá aí, ó. Não acredita em mim? Pesquisa lá no site da Câmara. É só você pesquisar. Mais uma leva de deputado do PT, do PSOL, anti-horário,
que não querem prejudicar o vagabundo. Ou seja, o cara vai lá no teu estabelecimento, rouba sua casa, tem uma câmera, você pega nas imagens a figura, a cara do vagabundo, você não pode expor. Você não pode expor, segundo o PT, o PSOL, o PCdoB. Assim agem os anti-horário. Eles defendem vagabundo. Repasse esse vídeo. Mostre a hipocrisia da esquerda, sempre defendendo vagabundo e se esquecendo das vítimas. E esse aqui foi o meu voto. Eu quero mais que vagabundo se estrepe. Tem que mostrar a cara do safado, do vagabundo, expor ele nas redes sociais, expor na TV, para todo mundo ver que é ladrão. Mas a esquerda, PT, PSOL, não querem isso, protegem vagabundo. Tá entendendo? Eu vou mostrar toda a hipocrisia da esquerda. De que lado eles estão? Eles estão, sabe lá de quem? Da vítima do usuário. O traficante, o ladrão, o vagabundo, o criminoso, o furtador. Repasse esse vídeo, nos ajude a mostrar e a provar toda a hipocrisia da esquerda, desses anti-horários. Esse moço que foi reconduzido ontem, inclusive com fala de uma vivandeira do PT. E, sinceramente, eu vi aqui uma senadora que sempre sai na defesa dos advogados atacar advogados ontem por ocasião da sabatina. Eu não entendi. Quando é para advogar para uns, tem gente aqui que defende. Quando é para advogar para outros, aí esse advogado não presta. A senadora Soraya Tronic mostrou a sua verdadeira face ao longo da semana, culminando em duras críticas na CPMI. Tudo começou durante a sabatina de Paulo Gonet, na CCJ, onde a senadora, em um movimento absolutamente seletivo, pediu que os advogados, que atuam na defesa dos réus e condenados pelos atos de 8 de janeiro, também fossem investigados. A fala da senadora gerou revolta e foi detonada na CPMI. Veja. Não sei como estão as investigações, mas eu sei que Vossas Excelências receberam uma denúncia do Vitor Panchorra, que inclusive entregou a mim, a senadora Elisiane, uma denúncia acerca do comportamento de advogados dos processados e muitos já condenados do 8/1. Vitor nos entregou, a senadora Elisiane, presidente da Comissão de Defesa da Democracia, e eu vice-presidente. E eu gostaria de tratar sobre isso rapidamente, porque o que me assombra, porque eu tenho acompanhado inúmeras audiências, tanto de custódia quanto de instrução dessas pessoas. A maioria delas, de origem muito humilde, e não estão sendo defendidas pela Defensoria Pública, e sim por advogados particulares. Destaco que nós não podemos perguntar. É óbvio, eu sou advogada e eu entendo isso. Nós não podemos perguntar quem está pagando os honorários, mas eu sei que essas pessoas não têm condições. Mas algo me intriga. As defesas são praticamente idênticas. Nas oitivas, esses réus e rés agem praticamente da mesma forma. E que forma? E eu percebo isso quando nenhum deles diz que agiu porque foi incitado a. Todos eles dizem que vieram de forma espontânea. E sabemos que o crime de organização criminosa ele deve estar vinculado a outros. E nunca, posso estar errada, nunca tratam de causas de diminuição ou atenuantes, como é a questão da confissão. E tampouco agir sob a influência de multidão, que está no artigo 65, inciso 3, a linha E do Código Penal. Por que eles não confessam? Todo mundo diz que pegou o primeiro ônibus, inventou de sozinho, estava tendo uma excursão de graça, ou pegou o primeiro ônibus sozinho, não conhecia ninguém. Estão na defesa de Jair Bolsonaro. Muitos advogados e advogadas estão escondendo clientes foragidos, fazendo lives com eles e arrecadando, fazendo vaquinha, pedindo Pix e bancando pessoas na Argentina e em outros países. Então, eu estou fazendo publicamente aqui essa denúncia para Vossa Excelência. E muito triste porque a minha classe são meus colegas, mas do jeito que eu estou defendendo a OAB lá na CPMI do INSS, aqui eu preciso destacar os profissionais que trazem, impõem, na minha observação técnica, um ponto de interrogação
enorme. E nós não tivemos tempo de investigar isso na CPI do 8 do 1, porque eu sequer sabia disso, porque os processos ainda estavam em segredo de justiça. Senhor presidente, eu quero me solidarizar aqui aos advogados dos presos de 8 de janeiro, que, sinceramente, eu vi aqui uma senadora que sempre sai na defesa dos advogados, atacar advogados ontem por ocasião da sabatina. Eu não entendi por que ela fez isso, achei que foi uma coisa completamente fora da sua conduta, normalmente, para ajudar e defender a advocacia e os advogados, e quero me solidarizar, porque conheço vários desses advogados, são pessoas de bem, pessoas, muitas que atendem até... fazem um serviço gratuito, gracioso, porque sabem que as pessoas que estão lá têm necessidade, muitos não têm como arcar com a defesa jurídica e são perseguidos políticos. Agora, parece que a senadora queria que eles levassem os seus clientes a querer botar a culpa no presidente Jair Messias Bolsonaro. E o fato deles não falarem isso, porque não seria verdade, né? Então faz com que gerou esse inconformismo. Eu sinto muito ver uma senadora que sempre defendeu os advogados fazer um ataque tão despropositado aos valorosos advogados que têm se colocado a favor daqueles mais perseguidos e aquelas pessoas hoje mais vulneráveis. Muito obrigada. Sinto muito. A deputada também é formada em Direito, foi procuradora, acredito, aqui do DF. Não quis aguardar, eu pedi para ela aguardar para ouvir a minha fala, mas me deram tanto engajamento que eu estou extremamente feliz. Por quê? Porque eu pude trazer à lume uma denúncia que há muito tempo foi protocolada na Polícia Federal e foi protocolada também na PGR, no Supremo Tribunal Federal, e foi protocolada aqui no Senado, na Comissão de Defesa da Democracia, com a senadora Elisiane Gama, que é a presidente, e comigo, a vice-presidente. É melhor você falar, sim, eu queria dar um golpe de Estado, eu fui incitado, eu vim aqui para isso, porque, sim, é possível também tratar dessa questão de desconhecimento da lei, em tese. Para encerrar, Excelência. Tem tanto tempo. A questão é de uma morte civil. Calma, fica calmo. Não, por favor, é uma Excelência. morte civil. Senadora, por gentileza. É uma morte civil do cliente. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Eu não vou permitir isso. Muito obrigada, nada, presidente. Pois não, o senador, deputado Marcel Van Hatten, por favor. Por gentileza. Gente, esse não é o debate aqui, por favor. Por favor. Por favor. Esse moço que foi reconduzido ontem, inclusive com fala de uma vivandeira do PT, culpando os advogados do 8 de janeiro, eu não vou entrar nesse ponto, mas esse moço foi reconduzido ontem, estava inerte. Então eu parabenizo a presidência e a relatoria dessa CPI por tudo que proporcionou e que está proporcionando ao Brasil. Quando é para advogar para uns, tem gente aqui que defende. Quando é para advogar para outros, aí esse advogado não presta. Parece que só presta aqui advogado que veio aqui, inclusive advogado que veio aqui, eu não sei se Vossa Excelência prestaram atenção, eu sou observador e vou terminar. Teve um advogado aqui que veio com uma bolsa de R$32 mil, é o direito dela, era advogada, ganha bem para isso, bons honorários. R$32 mil, que marca era aquela? Chanel. Então, assim, parece que advogado com bolsa de R$32 mil da Chanel, tem gente aqui que quer proteger. Agora, advogado que trabalha de graça para quem é do dia 8 de janeiro, tem que ser esculhambado aqui nessa CPMI. Ou aqui no Senado. Mas nós respeitamos todos os advogados, inclusive o advogado que está aqui, que foi respeitoso com essa comissão, diferente de alguns depois que vieram aqui enfiar o dedo na sua cara. Advogados que alteraram a voz. Aqui nós estamos fazendo um trabalho pelo Brasil. Eu não quero usar o meu tempo para agredir a senadora. O meu propósito aqui era defender os deputados, os advogados do pessoal de 8 de janeiro, os perseguidos políticos, porque eu achei realmente uma coisa totalmente fora do esquadro, a senadora ter usado o tempo da sabatina para denunciar, com base numa denúncia de um youtuber, dizer que tinha uma denúncia para apresentar contra os advogados de 8 de janeiro, porque eles não estavam atuando de forma ética, porque eles estariam fazendo uma defesa coletiva sem fazer com que os seus defendidos, seus representados, citassem o nome do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é uma coisa tão absurda que parece o quê? Que ela
está levando a PGR o inconformismo dela, mas usando a vida de pessoas profissionais, pessoas sérias, dedicadas, que até mesmo defendem pessoas que não têm condições de pagar, que teriam que se utilizar da Defensoria Pública, e eles estão se dispondo a defender essas pessoas. E botando a vida desses advogados agora, né, nas mãos, talvez, de uma representação da PGR que, sinceramente, o que nós estamos assistindo, denúncias sem crime, pessoas perseguidas políticas. Agora, não basta aqueles inocentes que estavam se manifestando, muitos que nem em Brasília estavam, mas agora os próprios advogados. A senadora quer que esses advogados também respondam, passem por essa intimidação, por essa tortura, por essa perseguição. Então, eu fui procuradora, ela disse que eu... Silêncio, por favor. Que se espantava por eu ser procuradora e parece que não entender de nada, que talvez eu não tenha assistido nenhuma audiência. Eu assisti várias audiências, inclusive desde as audiências de custódia, em que eu via juízes que até tinham que segurar o choro, porque eles viam pessoas inocentes e eles tinham ordem que não podiam fazer nada, porque eles estavam ali cumprindo um papel, fazendo uma audiência de custódia de fachada, porque só quem poderia tomar decisão era o ministro Alexandre de Moraes. Então, a senadora, que se diz defensora dos advogados, quer que advogados passem por isso também? Quer que eles sejam criminalizados porque ela entende que eles não estão fazendo a defesa que ela imagina que deveria ser feita, que ela imagina que deveria ser que eles delatassem Jair Messias Bolsonaro? Então, assim, isso é uma coisa absolutamente inacreditável. Mas se for para ela, então, querer acusar alguém, perseguir alguém, que seja para cima de mim. Porque dizer que eu, como procurador, não tem carapuça nenhuma servindo aqui, é um direito de defesa. É uma resposta. Não é quando a pessoa responde a uma acusação injusta, ela não está botando carapuça nenhuma, não. Ela está repudiando uma denúncia, uma acusação injusta, infundada. Sinceramente, eu acho isso um absurdo. Eu fiquei inconformada de ver usar aquele momento da sabatina para tentar incriminar. Estou com um dossiê de um cara, eu nem sei o nome dele, é um youtuber fracassado que tem aí, que fica usando, pegando falas dos advogados, fica usando imagem de pessoas inocentes e debochando da cara dessas pessoas, debochando de mães, debochando de pais que estão afastados dos seus filhos, de filhos que estão afastados dos pais idosos, de evangélicos, pastores, pessoas que estavam se manifestando de forma pacífica, e fica debochando dessas pessoas. É esse que está servindo de fonte, o dossiê dessa pessoa, para tentar incriminar, tentar que o PGR faça uma denúncia contra advogados. Isso, eu preciso repudiar isso. Isso é o fim da picada. Eu não esperava dessa senadora, não esperava esse tipo de atitude. Para mim, foi chocante. Eu já vi muita coisa, mas eu preciso dizer que isso me chocou. E é preciso uma voz que se levante aqui nesse parlamento em defesa desses advogados. Nós temos alguns que estão aqui, acompanhando essa CPMI, e outros que estão fora, pelo Brasil inteiro, como ela diz, todo canto do Brasil, defendendo inocentes. E eles têm liberdade para defender de acordo com as suas convicções, não de acordo com a convicção da senadora. Muito obrigado. Inacreditável. Como a senadora Soraya Tronic tem demonstrado ser seletiva e hipócrita. A reação dos parlamentares na CPMI evidenciou a dupla moral da senadora, que demonstra ser defensora dos advogados apenas quando lhe convém politicamente. E amanhã vai ser meu discurso, sexta-feira, aqui será 11 horas da manhã e será 1 da tarde, né? Então, enfim, vou falar sobre a realidade do Brasil em âmbito da segurança pública, sem a maquiagem da mídia, né? Vou mandar para eles a real, que inclusive é extremamente parecido com o passado de El Salvador, né? Territórios sendo dominados, bandidos sendo melhores tratados do que a polícia, corrupção, o Congresso, enfim, em sua maioria refém também do judiciário. Então, vai ser bem bacana. E aí eu posto para vocês aí amanhã o discurso completo. Vai ser em inglês. Inclusive, minha professora de espanhol que está vendo isso,
Desculpa, né, por não estar tendo tempo de estudar o espanhol, mas eu coloquei como meta que eu vou aprender espanhol o mais rápido possível, que a gente precisa, né, sempre estar se capacitando para poder comunicar com mais pessoas, principalmente nós que estamos aqui na América Latina, né. Para certo, amigo. Bolsonaro pede para ver Tarcísio com urgência. Eduardo Bolsonaro não respeitará a escolha do seu pai para a candidatura de presidente da República. O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente, é que está acabando o tempo para o regime colher os frutos da sua ameaça. Estão pressionando ao máximo Jair Bolsonaro. Ele está debaixo de muita pressão. Porque o jogo é o seguinte, você apoia, né, Bolsonaro, esse candidato daqui, e a gente, por outro lado, te promete dar uma vida boa no presídio. Inclusive, né, já teve até matéria de jornal mostrando a cela de Bolsonaro. Tudo para pressionar o Jair Bolsonaro. Nada disso daí, gente, é sem propósito. Por exemplo, Cláudio Castro também pediu com urgência para encontrar o Jair Bolsonaro. Olha como é que é uma praxe fazer esse tipo de pedido, né, colocar a urgência, né, no ofício que é enviado ao Dom Pedro III. Então não se engane, está tudo sendo feito e confabulado para tentar extrair de Bolsonaro um apoio a um candidato que é aquele preferido pelo establishment. E aí eu te pergunto, será que sou eu, camisa 10 do Lula, ou será que todas essas prostitutas que estão aí querendo criar essa narrativa de dando porrada em mim e falando que o Bolsonaro é a favor desse ou daquele candidato, mas ninguém da família? Será que esses daí não são os camisas 10 do Alexandre de Moraes? Pense nisso, veja quem é quem nesse jogo, porque amanhã muita gente retornará a se fantasiar de direita e anti-Lula para tentar te enganar e levar o seu voto bolsonarista.